Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou o Leandro Dalólio, coordenador do Observatório do Futuro, e acompanhada da minha amiga e diretora da Escola Paulista de Contas Públicas, Bibiana Camargo, e também da Roberta Yannis, presidente da Comissão de Ética aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, temos a satisfação, o prazer de receber Sandro Trecastro Berg, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, professor e autor. Nosso convidado de hoje, ele tem um extenso currículo, do qual faço alguns destaques. Auditor do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul desde 1994, onde também exerceu o cargo de diretor da Escola Superior de Gestão e Controle. Sandro é atualmente diretor-geral da Escola Superior de Auditoria Pública. No âmbito acadêmico, é graduado em Administração, Ciências Econômicas, Filosofia, além de mestre e doutor na área de Administração. Com essa formação ampla e multidisciplinar, é docente e autor de artigos científicos e livros em áreas como gestão de pessoas no setor público, administração pública e ética. Autor por mais de 35 anos e contando, como ele mesmo diz no livro, sendo 31 como auditor de controle externo. O seu livro recente, Imagens ao Fazer Filosófico, Metáforas para o Estudo de Filosofia e Ética aplicada na Administração Pública, é fruto dessa experiência profissional e acadêmica e será o assunto da nossa conversa de hoje. Sandro, seja muito bem-vindo e obrigado por participar do Pod Contas. Olá, Bibiana, olá a todos, é uma satisfação. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você sobre essa temática, não só sobre a obra, mas sobre tudo o que ela pretende alcançar. Obrigado. Bom, para começar o nosso episódio, gostaria de fazer uma citação. A metáfora é mais do que um artifício literário, ela é fundadora do conhecimento. E em seu livro, Sandro, você faz uso de metáforas como uma estratégia de diálogo, de aproximação e defende a filosofia como uma prática cotidiana e não apenas um campo teórico. Como essa ideia se traduz na rotina de quem trabalha no serviço público? Olha, essa é uma questão bem interessante. De fato, a metáfora está na raiz da filosofia, né? Como estratégia, digamos assim, didática. Platão usava muito metáforas e o livro procura trazer alguns exemplos na história da filosofia do uso de imagens, de metáforas, de alegoria, como formas de trazer isso, esse tema do filosofar para dentro da vida das pessoas, né? E o livro tem essa finalidade justamente para explorar um conceito muito peculiar, que é o conceito de fazer filosófico. Então, a própria imagem do futebol procura contribuir para isso, para trazer esse conceito do fazer filosófico no lugar, né, do conceito de história da filosofia. Então, a ideia de fazer filosófico é a prática da filosofia e não de contar a história da filosofia, né? Então, esse significado que normalmente nós atribuímos à filosofia, o livro procura explorar um outro. Não aquela ideia de ficar recitando filósofos, reproduzindo o que filósofos já disseram, né, o que é próprio da história da filosofia, mas a ideia de explorar essa capacidade de pensar crítica e reflexivamente sobre nós mesmos, sobre o nosso pensamento e sobre o mundo, né? Então essa é a ideia de trazer o fazer filosófico para a rotina do trabalho no serviço público, né? Por exemplo, o que a filosofia faz na prática do fazer filosófico é produzir conceitos. Isso é uma coisa meio contraintuitiva, né? Em geral, nós não associamos a filosofia a isso, mas a filosofia tem essa função. A finalidade essencial da filosofia é produzir conceitos. E o que são os conceitos? Os conceitos são respostas a problemas. Então, nós problematizamos, ou deveríamos problematizar no dia a dia, questionar, por exemplo, né, o que é que nós entendemos por controle externo. O conceito de controle externo é uma resposta a um problema que foi no passado constituído, sobre o qual se pensou e se produziu esta resposta, né? A ideia de que o administrador público, aquele que dá conta do uso de recursos públicos, precisa ser objeto de um controle.
de um controle externo à sua atividade. Mas que contornos ganha este conceito de controle externo na atualidade? Então, essa é a ideia do filosofar na prática do serviço público. Só para usar um exemplo comezinho aqui do nosso dia a dia, né? O filosofar implica um exercício incidente sobre os conceitos, para repensar os conceitos, para investigar esses conceitos em radicalidade, lá nas suas raízes, né? Nos seus fundamentos. O que constitui o conjunto de fundamentos que sustenta o conceito de controle externo, por exemplo, né, na contemporaneidade. Será que o conceito de controle externo de 30 anos, quando eu entrei no Tribunal de Contas, é o mesmo conceito de controle externo que nós temos hoje, ou que nós deveríamos ter hoje? Penso que não. Né? Então, filosofar é pensar, né? É colocar em questão esses conceitos já assentados. Aí alguém vai perguntar assim, não é? Mas por que colocar em questão conceitos que já são assentados? Né? Essa parece uma pergunta interessante. Né? E quando falamos de filosofia, falamos, na verdade, de fazer perguntas. Né? Ora, nós questionamos conceitos já assentados pelo só fato de que o mundo se transforma, o mundo muda. Na verdade, o mundo mudou. De 30 anos para cá, nós temos uma substantiva transformação no mundo. Se o mundo muda, problemas novos aparecem. Se problemas novos aparecem, conceitos outros que respondem a esses problemas precisam ser formulados. Então, o conceito de legalidade de 30, 40, 50 anos atrás, aquele conceito de princípio da legalidade que nós tínhamos lá no Eli Lopes Meireles, com aquela capinha azul, né, que eu estudei para o concurso do tribunal no século passado, é um conceito que precisa ser repensado. Né? Aquele conceito necessariamente ou eventualmente pode não responder ao significado de administração e de sociedade na contemporaneidade. Né? Então, o fazer filosófico é esse esforço que incide sobre os conceitos, sobretudo os conceitos já assentados. E isso é contraintuitivo, porque nós tendemos a imaginar, conceitos que já estão assentados não precisam ser repensados. Não, é justamente o contrário. O fazer filosófico nos conduz, nos chama, nos convida a examinar aquilo que nós já consideramos dado, que nós já consideramos assentado. Tá, mas e aqueles conceitos que ainda não foram bem definidos? Disso também a ciência dá conta. Mas a filosofia se preocupa também destes que estão em formulação, né, que não estão ainda bem sedimentados. Mas a ideia de filosofia se volta muito mais a questionar aquilo que já está dado, que porventura nós não racionalizamos mais, nós simplesmente consideramos. Né? Enfim, então me parece que uma forma de pensar esse fazer filosófico, esse esforço de problematização dos conceitos na administração pública, para nós que trabalhamos no serviço público, ele passa muito por isso, por essa ideia de reexaminar conceitos a fim de que esses conceitos que nós utilizamos não se dê, né, em contextos anacrônicos, porque aí nós temos um mundo que muda e continuamos operando com conceitos eventualmente ultrapassados. Né? Então, quando nós pensamos, por exemplo, controle externo. Quando eu ingressei, por exemplo, no serviço público há 30 anos atrás, uma ideia de controle externo estava muito bem assentada, que era a ideia de um controle externo sancionador, né? Que tinha uma incursão punitiva. Hoje, nós todos certamente assistimos a uma mudança de pensamento que conduz, né, ou que considera, pelo menos, um controle externo mais sinérgico com a administração. Ele reconhece a função controle, como ela de fato e conceitualmente é, inerente ao ciclo da gestão, né? Do planejar, do executar e do controlar. Então nós temos aí um conceito de controle externo em transformação. E esse voltar-se para nós mesmos, esta investigação sobre os fundamentos do nosso pensamento, né? Por isso a ideia de radicalidade, né? De raiz, ela nos permite reexaminar conceitos. E os conceitos são, para finalizar aqui essa minha primeira contribuição para a nossa conversa, os conceitos são os elementos através dos quais nós enxergamos o mundo.
Ora, se nós temos conceitos anacrônicos, nós enxergamos um mundo distinto daquele no qual nos inserimos. Então, se os conceitos não são outra coisa, senão, por exemplo, né, para usar uma das imagens e das metáforas que o livro explora, são janelas através das quais nós enxergamos o mundo. Se eu tenho janelas cerradas, janelas sujas, janelas embaçadas, eu não enxergo o mundo lá fora. Então eu tenho que limpar as minhas janelas, eu tenho que abrir novas janelas, né? Eu tenho que explorar melhor o alcance que as janelas me dão em termos de visão. Penso que essa é uma forma de nós pensarmos, né, o fazer filosófico e não recitar filósofos, né, que é uma coisa bem diferente, muito embora o conhecimento dos filósofos e do que eles produziram seja muito importante, é mais importante que pratiquemos o pensar. Crítico significa questionador, reflexivo significa que se volte para nós mesmos, né? E radical, no sentido de busca dos enraizamentos, dos fundamentos sobre os quais nós erigimos a nossa forma de pensar, né? Assim, isso é algo que nós precisamos fazer cotidianamente no serviço público, na medida das nossas disponibilidades, evidentemente, né? Sandro, você explora muito bem no seu livro essa questão do conceito, como você mesmo falou, de resposta a problemas, né? E imbuído também desse crítico reflexiva e de tal alcance de todos. Acho que a filosofia vai além dos conceitos, tem a parte dos recursos didáticos que você também explora e dessa necessidade dessa abordagem prática. Entrando nessa questão da abordagem prática que a gente tanto anseia, né? E entrando também na discussão entre moral e ética, como que você vê essa questão da atitude ética como exercício deliberativo? Como que isso pode orientar a atuação, daí puxando para o nosso setor público, né? Como pode orientar a atuação dos agentes públicos? Olha, Bibiana, essa é uma questão bastante interessante, né? Nós estamos aqui com a Roberta também. Eu acho importante que nós tenhamos trazido esse ponto para esta questão, na medida em que um aspecto fundamental digamos assim, do segmento dessa nossa conversa sobre esse ponto é a necessária dissociação, melhor dizendo, a diferenciação e não dissociação. A diferenciação entre o conceito de moralidade e de eticidade. Moralidade, ou a moral, é o conjunto de crenças, de valores, né, de pressupostos, de respostas que uma determinada sociedade construiu, uma determinada coletividade, na verdade. Nós podemos pensar o próprio serviço público como uma coletividade, né? Então, que essa coletividade construiu, né, em resposta a desafios sobre os quais ela já se debruçou. Então, os parâmetros morais nada mais são do que valores, do que crenças, do que pressupostos que são assumidos por uma coletividade e que representam a forma de pensar daquela coletividade. Portanto, representam a forma correta de agir desta sociedade. Isso é a moralidade, né? Então, a moralidade é algo que nós poderíamos chamar de um conjunto de conceitos acríticos e irrefletidos. Por quê? Porque eles nos são dados por essa coletividade, nós enquanto membros dela, né? Então, nós ingressamos no serviço público, ingressamos numa determinada sociedade, numa determinada realidade, e ali nós nos envolvemos com esses padrões morais, digamos assim. E se não agirmos conforme esses padrões morais, nós geraremos algum estranhamento, né? Porque espera-se que venhamos a agir desta forma. A ética é o esforço crítico reflexivo incidente sobre esses parâmetros morais. Ou seja, toda vez que nós colocamos em questão, nós questionamos esses parâmetros morais, nós estamos fazendo um exercício de ética. E a atitude ética é exatamente esta. Ou seja, quando em algum momento, por exemplo, no exercício de uma atividade de controle externo, na instrução de um processo, na realização de uma auditoria, na apreciação de uma determinada questão, né, dentro de um exame de controle externo, eu sou colocado num determinado dilema. Implica dizer, quando eu tenho numa balança dois conjuntos de valores igualmente válidos, mas que estão em conflito para resolver esse problema. Ou seja,
em conflito significa dizer dois valores válidos, isso é importante, né? Não há dilema entre um valor válido e outro não. Então, esses dois valores, esses dois conjuntos de valores, ao optar por um, eu necessariamente abdico do outro. Então, o dilema moral se instala neste momento. Eu preciso tomar uma decisão em que alguns destes valores serão colocados em segundo plano e outros privilegiados. Quais eu valorizo, quais eu considero, quais eu coloco em segundo plano. Esse é um dilema e a ética é o que vai permitir que eu examine crítico, reflexiva, radical e em caráter situado essa questão, né? Então a ética tem essa característica, diferente da moral, que ela é uma espécie de padrão coletivo, a eticidade implica um juízo localizado. Neste caso específico, como eu agiria? Agiria assim ou agiria assado? Vou agir desta forma em função disso, desses aspectos particulares também do contexto. Então esse me parece, Bibiana e colegas, um aspecto bastante importante, eu diria assim, fundamento para nós pensarmos a questão da ética, né, do agir, ou da atitude ética do agente público e no particular aqui do controle, no espaço do controle externo, né? É importante também nós termos em mente que uma atitude ética é aquela atitude, digamos assim, numa definição bastante simples, é uma atitude examinada. Ou seja, eu examinei, eu investiguei, eu racionalmente escrutinei o meu pensamento em busca do fundamento das razões pelas quais eu estou inclinado a agir de uma forma, num prato da balança, ou agir de outra forma. E uma vez feito esse escrutínio, esse exame reflexivo, eu tenho o maior nível de consciência que me permite justificar por que eu agi desta forma ou daquela forma. E aí nós podemos fazer um paralelo com o ato administrativo, né? Lá dentro, né, na circunscrição disciplinar do direito administrativo, por exemplo, um dos atributos de validade do ato administrativo qual é? É a motivação. O que é a motivação? Em alguma medida, é a justificação do ato. Então, eu agi dessa forma, o ato é formal, o ato foi publicado, o ato tem todos os atributos formais de um ato administrativo, mas ele também tem que ter uma motivação. Não é à toa que toda a lei, toda a resolução, toda a instrução normativa tem uma justificativa, né? Ou seja, ela não está ali por um simples desejo de quem tem autoridade para expedi-la. Ela está ali porque existe uma justificativa para fazer. A atitude ética, em alguma medida, né, trazendo um paralelo aqui, uma atitude ética é uma atitude justificada. Essa justificação verte de onde? De um exame que o sujeito fez sobre o quê? Sobre os fundamentos do seu pensamento que o autorizariam a agir de uma forma ou de outra, de sorte a habilitá-lo a escolher agir desta forma ou de outra, de sorte que eu consigo, a partir disso, justificar por que agir deste modo. Agir por esta e esta razão. Significa que eu tenho o quê? Uma ação consciente, justificada. Ato subsequente a isso. Alguém vai perguntar assim, bom, então significa que uma atitude ética jamais pode ser questionada? Não, pelo contrário. Jamais uma deliberação ética que vai gerar uma ação subsequente, né, ética, estará isenta de questionamento. Sempre vai haver a possibilidade de questionamento. Eu agi de uma forma devidamente racionalizada, pensada, escrutinada, justificada, mas não faltará alguém que poderá entender diferente e questionar. Aí é o papel das comissões de ética, né, Roberto? Que são o que eu costumo chamar de segunda instância da deliberação ética. A primeira instância é o sujeito, que ao agir investiga a si próprio, pondera, sopesa valores, justifica a sua ação. Mas essa ação pode ser questionada. E ao ser questionada, vai para esta segunda instância de deliberação, que eu chamaria desse colegiado de ética, né? Então, é importante diferenciar moralidade, que é algo que não passa por um crivo, é algo que implica um comportar-se conforme,
e uma atitude ética, que é uma ação, ou seja, o sujeito não raras vezes, mas o sujeito eventualmente subverte, né? Ele vai contra um determinado postulado moral, né, em razão de uma determinada justificativa. Ele eventualmente afronta um postulado moral, mas não é afrontar por afrontar e sem justificativa. Não, ele tem uma justificativa para isso. E nós podemos olhar para a nossa sociedade, nós vemos hoje em dia quantos elementos de moralidade sendo questionados na bioética, nos relacionamentos, no que diz respeito a gênero, à sexualidade, à religião, enfim, vários aspectos que estão sendo submetidos a um questionamento, às vezes mais racional, às vezes menos, né? Às vezes mais refletido em radicalidade, às vezes menos, né? Mas o fato é que nós temos esse exame mais racional, o mais crítico, né? E isso é a atitude ética. É aquilo que nós poderíamos, para finalizar aqui, chamar de esperar que um servidor público haja de forma ética. Significa dizer, de forma consciente, de forma examinada, de forma refletida, de modo que ele não seja um mero reprodutor de normas. E aí nós podemos também, né, colegas, pensar o seguinte: será que cumprir a lei em sentido estrito, cumprir rigorosamente a lei, significa agir eticamente? Não, né? Definitivamente não. Né? Desde há muitos séculos, né? Desde pelo menos 24 séculos de Aristóteles para cá, todos os filósofos deixam muito claro que uma coisa é legalidade, outra coisa é moralidade ou eticidade. Então, são dimensões diferentes. A dimensão jurídica é apenas uma dimensão. A dimensão ética envolve esta e é muito maior. Então, esse é um aspecto também interessante, porque ele nos remete a fenômenos, por exemplo, como o do apagão das canetas. O sujeito diz assim, bom, para que eu não me comprometa e não venha a ser eventualmente questionado de alguma coisa, eu prefiro fazer somente aquilo que estritamente sou obrigado a fazer pela lei. Do ponto de vista da legalidade estrita, ok. Mas do ponto de vista da atitude ética, esse é um procedimento antiético. Tá? Então, são questionamentos que o sujeito precisa fazer. Agir eticamente é muito mais e não se resume a agir legalmente. Né? Senão, agir eticamente implica um agir racionalmente justificado. Eu tô querendo te ouvir e ao mesmo tempo querendo anotar tudo que você está falando, porque aquela aluna de faculdade que está em mim aqui ainda, quer anotar tudo que você está dizendo, porque eu estou apaixonada por tudo que você está falando aqui para nós, explicando. Eu acredito muito nessa vertente que você fala, naquilo que você escreve, aquilo que você nos explicou, essa moralidade como um elemento dinâmico, né? Porque se eu entendi bem, a moralidade ela é dinâmica, porque essa mesma sociedade que assumiu esses pressupostos, ela pode mudar, passar por mudanças, estabelecer outros pressupostos. Já a ética seria essa competência interna, essa consciência nossa como seres humanos, olhando para essa moralidade e entendendo que não é só cumprir normas. Então é você ter uma consciência, porque você falou sobre essa legalidade versus um compromisso ético. Dentro do serviço público, como que a gente pode equilibrar esses dois valores? Como que eu posso equilibrar o princípio da legalidade e o meu compromisso ético? Como que eu posso justificar o meu compromisso ético? Esse compromisso ético que você falou, né, como um compromisso mesmo, com uma consciência, uma justificativa. Como que eu posso justificá-lo? Porque é fácil você justificar a legalidade olhando para a Constituição, por exemplo. Mas essa vertente ética, esse compromisso ético, que é a minha consciência, como que eu vou justificá-lo?
eu aproveito para complementar e fazer uma provocação para vocês desse compromisso. O servidor público, enquanto escolheu servir ao público, ele tem uma responsabilidade maior ou diferente daquele que está trabalhando no setor privado? Qual que é a diferenciação que você vê nessa atitude ética também? Excelentes questões. Vamos começar por essa então, Bibiana, para depois nós desaguarmos na que a Roberta comentou. Eu não tenho dúvida de que ser servidor público implica ser uma condição diferente, inclusive de cidadão, né? Eu começaria por isso. E no texto, em algum momento lá, essa discussão aparece, né? A diferença, ele começa com essa diferença substantiva, essa diferença... esse conteúdo ético de ser servidor público é substantivamente diferente do conteúdo ético de ser um empregado de uma empresa privada. E não falamos aqui de empregado de empresas públicas, né? De empresas privadas. Só para nós usarmos extremos, né? Extremos que não necessariamente são opostos, são diferentes, né? Mas eu começaria antes. Ser servidor público é uma condição diferente de cidadania. Mas não vamos nos explorar, nos demorar nisso aí. Há uma dúvida, há uma diferença, sim, Bibiana, porque ser servidor público implica, né, sabemos todos nós disso, mas é sempre importante retomar, implica não só ter o poder de agir quando as condições estão dadas, quando a necessidade e o interesse público estão bem claros, mas um dever de agir, né? O que nós chamamos de poder-dever, né? Que o administrador público tem, e não raras vezes nos esquecemos que esse não é um mandamento jurídico, mas ele é um valor moral, um valor ético, né? Ou seja, se eu posso agir, eu tenho os meios para agir, eu tenho a autoridade, os recursos, a disponibilidade dos meios todos. Existe um interesse público ali. Existe alguém que demanda aquele serviço ou aquela ação. Eu não posso não agir do ponto de vista ético, ainda que do ponto de vista da legalidade estrita, se eu não estiver obrigado a fazê-lo, né? Se não for um ato vinculado, eu posso não fazer. Mas do ponto de vista ético, eu não posso abdicar do meu dever de fazer, né? Então esse é um aspecto que eu acho bastante importante, e não raras vezes nós encontramos pessoas relatando assim, olha, eu só vou fazer aquilo que eu sou obrigado a fazer. Mesmo que estejam presentes os meios, o interesse público, se houver a possibilidade de eu vir a ser questionado de alguma coisa ou por alguma coisa, disso que eu não sou obrigado a fazer, ainda que esteja no meu guarda-chuva ou no meu espaço de discricionariedade, então eu não vou fazer, porque eu não sou obrigado. Essa resposta é aceita do ponto de vista mais estreito possível, né? De um pensamento de legalidade, né? Estrita mesmo, né? Isso não existe no mundo real, mas só para exercício aqui de pensamento, né? Agora, do ponto de vista ético, eu não posso abdicar do dever de agir. Vejam que isso é bem diferente, né? Então, não, eu só faço se alguém mandar. Eu só faço se houver um parecer da Procuradoria, como se o parecer da Procuradoria fosse uma coisa mágica, que permitisse tudo. Às vezes nós esquecemos, né, voltando à precisão conceitual, o que significa um parecer. É um parecer. Não é uma autorização legal, não é a Constituição. A Constituição diz A, mas o parecer diz B, então vamos fazer B. Por quê? Porque o parecer disse. Bom, enfim, afora isso tudo, né? Então tem essa questão, que é diferente, sim. E, Roberta, essa questão do agir ético, veja, a moralidade é um estado de coisas definido. Historicamente, ao longo da nossa vida, nós fomos constituindo dentro de uma coletividade um conjunto de valores que ninguém questiona, porque ele foi historicamente constituído. Quando nós nascemos ali. A ética faz o quê? Ela é um pensamento. E é por isso que nós podemos questionar, por exemplo, o fato de não existirem ou não deveriam existir códigos de ética, senão códigos de conduta. Por que não poderiam haver códigos de ética? Porque a ética é um exercício de pensamento. A moralidade é uma conduta que pode, e no mais das vezes, ela é, inclusive, formalizada.
né? Todos nós temos um código de conduta, né? O código de conduta do auditor diz, por exemplo, não receber nenhum presente, mimo, não sei o que, lembrancinha, não sei o que mais, né? Isso é uma conduta prescrita formalmente, que está baseada, que é, na verdade, uma resposta a problemas anteriores, né, que exigiram esta proposição como resposta. Mas isso é uma conduta prescrita. Isso está no plano da moralidade. Na verdade, no plano meio que da legalidade, quase, quando ganha esses contornos de norma, né? Mas tem ali, sim, um conteúdo moral bastante intenso. E a ética, a despeito de a moral ser, aliás, a moral sendo esse conjunto de prescrições, a ética é o exame, é o pensamento, é o exercício do pensar incidente sobre esses valores. É quando esses valores que estão ali prescritos entram em questão. Eu estou, por exemplo, fazendo uma auditoria lá no município. E lá pelas tantas chega a secretária do prefeito e me entrega, me diz assim, tu não quer comer uma fatia dessa cuca? Mas que cuca cheirosa e tal. E eu como uma fatia. No dia seguinte ela me chega com uma cuca de presente. Olha só, né, já que tu gostou, eu fiz essa cuca para ti. Aí eu vou lembrar lá do meu dispositivo legal que diz assim, não aceite presentes. Eu posso dizer, não senhora, muito obrigado, não posso. Conforme o artigo tal lá do meu código de conduta, não posso aceitar presentes. Vejam, quando a pessoa me apresenta esta cuca, né, este presente, digamos assim, né, eu vou aceitar ou não vou aceitar? Vou colocar num prato da balança a deselegância? Acho que tem que explicar para os nossos ouvintes o que é cuca. Acho que eles não vão entender, não. Ah, sim. É verdade. Bom, a cuca, me ajuda, Bibiana. A cuca é um pão doce. De pão doce, né? Meio parecido com um bolo, assim, né? Com algum recheio de doce de leite, coco. Uva, de origem germânica. Então o pessoal aqui de São Paulo não saberá o que é cuca, então é bom explicar, fazer uma parte. Então. A gente precisa de uma cuca, então, hein? Vocês precisam trazer pra gente. Ah, não, a cuca é uma coisa, como disse a Bibiana, é uma coisa típica, né, da cultura germânica, muito comum aqui no Rio Grande do Sul. E as pessoas, é uma espécie de pão, né? É mais ou menos como se alguém me oferecesse uma fatia de bolo, né? E, obviamente, aquilo é uma coisa agradável. Não há nenhum tipo de digamos assim, de valor a ponto de me levar a conduzir nenhuma ilegalidade em função disso. Mas esse caso da cuca, por exemplo, é um dos casos que são explorados ali, é bem interessante, inclusive, no livro. Me ocorreu agora justamente por isso, né? Porque o que é uma atitude ética? A despeito de haver uma norma que prescreva que eu não deva aceitar qualquer tipo de presente, no caso concreto, a secretária do prefeito me entrega uma cuca de presente. Vejam que nesse momento pode, em algumas pessoas, né, um pouco mais sensíveis, se instalar um dilema. Eu não devo aceitar a cuca ou eu posso aceitar a cuca? Não devo aceitar a cuca por um conjunto de valores. Devo aceitar a cuca por um outro conjunto de valores. Eu vou sopesar isso. Vejam, esse pensamento, essa reflexão sobre os dois conjuntos de valores, essa é a atitude ética. Aliás, esse é o esforço de pensamento que vai me conduzir a uma atitude ética. Então, eu posso dizer assim, bom, eu vou aceitar a cuca, baseado num valor, na supremacia do valor da educação, da humanidade, da gentileza. Eu não quero comprometer a imagem do órgão que eu represento ao não receber uma cuca, e as pessoas vão achar que né, deselegância, enfim. Ou eu posso também não aceitar a cuca e justificar, não, eu tenho que preservar aqui o princípio da neutralidade, do afastamento, da não afetação da decisão, enfim, o princípio da legalidade. Vejam que nos dois pratos da balança existem valores que eventualmente eu posso perceber na situação, nas circunstâncias, no caso concreto, que esses valores entram em conflito. E são valores válidos. Humanidade, educação, sensibilidade, legalidade do outro lado, isso e tudo, são todos valores válidos. Mas naquela situação específica, eles estão, por alguma razão, e eventualmente, alguém poderá nem ter esse pensamento. Poderá dizer assim, não, taxativamente responde que não vai receber. Ou alguém, né, pode receber sem pensar.
né? Mas daqui a pouco se instala esse dilema. Veja de novo, né, Roberta e colegas, quando esse dilema se instala, eu vou precisar investigar os valores, mas os valores nos seus fundamentos. Não é só investigar o valor da não afetação da minha decisão enquanto auditor, o valor da neutralidade, o valor do distanciamento, não sei o quê, ou o valor... Eu vou ter que buscar o que justifica, quais são os pressupostos de enraizamento de cada um desses valores. Né? Ou seja, quando se diz, por exemplo, o pressuposto da não afetação da decisão do auditor, o que está na base disso? Quais são os pressupostos que fundamentam esse valor? Será que esses pressupostos serão ofendidos ao aceitar uma cuca que custa, sei lá, R$25? Né? Então, é esse tipo de reflexão, quando o sujeito se coloca o questionamento, né, em função da situação, onde ele sopesa valores, onde um padrão moral e outro estão em aparente conflito para ele, é nesse momento que ele reflete, que ele questiona, que ele escrutina, que ele examina a si próprio. E aí ele tem o que a gente chama de uma atitude eticamente justificada, uma atitude ética, uma ação ética. Implica dizer uma ação que foi examinada, que é justificada. Se porventura chega lá na corregedoria do tribunal uma denúncia, eu vi o auditor Sandro recebendo uma cuca. Que absurdo isso! E aí o pessoal me chama e eu digo, sim, recebi por esta razão. Vejam, abre-se um processo, né, disciplinar, ético-disciplinar, para se investigar isso. Vamos imaginar que chegue nesse ponto, né? E nesse processo, você ouvido, eu poderei justificar por que agi daquela forma. Mas vejam, qual é a diferença? Na minha ação lá na auditoria, no momento da ação de aceitar ou não a cuca, essa ação já foi examinada. Eu não constituí uma defesa posterior no processo ético-disciplinar em função de ter sido questionado. Então, eu quero dizer assim, a mesma justificativa que eu uso num, porventura, processo, né, ético-disciplinar, é a mesma que eu usei lá para tomar a decisão. Né? Em tese, assim, né? Claro, muito mais elaborada, com mais tempo e tal. Mas só para diferenciar, assim, essa questão da atitude ética, então, Roberto. A atitude ética é aquela que é devidamente examinada, escrutinada pelo próprio sujeito, alcançando os fundamentos do seu pensamento, o enraizamento, né, dele, e de sorte que reste uma certa justificação do porquê disso. Mas, Sandro, se você estivesse nessa comissão que vai receber esse dilema, como um caso, você também tem o seu pensamento sobre a questão, você também tem esse escrutínio. Então, o que você poderia entender de um jeito, como você poderia Sim. entender do outro. Então, a depender de quem está no papel de julgar a questão, poderia se expressar de uma maneira diferente a decisão, correto? Sem dúvida. Por quê, Roberto e colegas? Porque a ética é invariavelmente, ela é necessariamente, ela não tem outra forma de ser que não seja algo subjetivo. Ah, não, mas só um pouquinho, agora acabou com tudo. Ah, mas e se tem a norma ali, enfim. Bom, a norma seria mais ou menos, né, admitindo que a ética é objetiva, coisa que não é. Né? 2.500 anos as pessoas dizem que não é, e não é pelo só fato de envolver valores. Né? A ética dá conta de valores, ela opera com valores. Né? É a dimensão da filosofia, o ramo da filosofia que opera com valores. A ética não tem a ver, por exemplo, com o certo e o errado. Não tem a ver com um determinado conceito, a definição de um conceito, que é o campo da epistemologia. A ética fala sobre o que é o certo, o justo a fazer em determinadas circunstâncias. Né? Essa é a pergunta da ética. O que fazer? Qual é o certo a fazer? Né? Então,
sendo assim, não vai haver a possibilidade de uma decisão não ser questionada. Eu ia fazer o paralelo aqui. É mais ou menos, bem mal comparando, né? Deixar bem claro isso, é mais ou menos como a diferença entre legalidade e justiça. Né? Uma coisa é o que a lei estabelece, outra coisa é a ação justa. Né? Então a lei diz X, o fulano praticou um determinado ato Y. Em que medida Y e X, dadas as circunstâncias em que Y foi praticado, diverge de X. Em que medida Y foi um ato justo ou não. É isso que a justiça faz, grosseiramente falando, evidentemente. Né? Mas se não houvesse essa dimensão do direito e da justiça, né, que são esferas e órbitas muito maiores do que a da legalidade, em sentido mais estrito, então qualquer inteligência artificial faz o trabalho de um auditor, faz o trabalho de um magistrado. Né? Se eu não precisasse cotejar com o mundo real, se eu não precisasse ponderar situações atenuantes, agravantes, enfim, uma série de coisas. Né? Então isso é bastante importante, Roberta, essa questão da subjetividade que envolve a ética. Ah, mas eu gostaria de uma coisa que não tivesse subjetividade. Bom, então a gente tem que falar de uma outra coisa que não é ética. Né? Ah, não, mas se a norma diz faça-se assim ou não faça-se assim, e o sujeito fez ou não fez. Bom, dependendo da situação que a norma diz uma coisa, eu não tenho como dizer, não tenho como, do ponto de vista ético, enfrentar a questão. Tem questões que são de estrita legalidade mesmo. Né? E tem questões que envolvem valores. Então, por isso que é importante dissociar legalidade de eticidade. Há temas que dizem com legalidade. Faça isso, faça aquilo outro. Há temas que dizem ou envolvem valores. Quando envolve valores, nós estamos falando de ética. Quando envolve regras específicas de fazer ou não fazer tal coisa, nós estamos muito mais, só para não dizer que são coisas dissociadas, porque não são, né? Nós estamos muito mais no campo da legalidade em sentido mais estrito. Então nós não estamos falando mesmo de um tema de contornos mais específicos, né? Enfim, é alguma coisa que exige alguma elaboração, sem sombra de dúvidas. Sandro, a gente vai entrar agora num assunto que você tem experiência, que é da parte da atuação das escolas de contas, e eu particularmente também tenho bastante interesse. E aí, numa visão mais abrangente, né, muitas vezes a ética ela é tratada apenas como prevenção, combate à corrupção ou alguns desvios. E a sua proposta ela é mais ampla, ela trata a ética como competência, como você já bem apresentou aqui. Quais os desafios que você vê nessa formação ética dos gestores e servidores, especialmente aí puxando para os tribunais de contas e escolas de governo? Como que a gente trabalha isso internamente, essa sensibilização e capacitação dos servidores nessa seara? Essa é uma outra excelente, eu diria, fundamental questão, Viviana. Vejam, se nós formos pensar a ética como competência, nós temos que pensar em como dotar agentes públicos, seja agente político, seja servidor público, servidores públicos que ocupam cargos de gestão ou não, né? Como dotá-los dessa capacidade de agir crítico-reflexivamente. Né? Então eu diria que um primeiro ponto necessário, invariável, é tudo isso que nós já falamos até agora, deixar bem claro o que é ética e o que não é ética, o que está na órbita da ética e o que não está na órbita da ética. Esse me parece ser, né, o piso, assim, é o fundamento sobre o que nós vamos construir, ou precisamos construir, né, uma estratégia de educação para que os agentes públicos, os servidores dos tribunais de contas, no nosso caso particular aqui, né, sejam capazes de agir eticamente. Porque, ao fim e ao cabo, né, o que nós precisamos, o que nós queremos, o que a cidadania, o que o cidadão, o que a sociedade espera, é que agentes públicos ajam eticamente. O que significa dizer que não é agir estritamente conforme a lei, como a gente já falou. Tá? Então, o que significa agir eticamente?
Né? Agir eticamente, agir conforme essa capacidade, né, de examinar cada situação de sorte, sobretudo quando essas situações envolvem valores, né, e dar conta da melhor decisão, do melhor encaminhamento. Eu estou fazendo uma auditoria, eu identifico uma situação. Será que eu consigo enxergar aquela situação como uma ilegalidade potencial a ponto de trazer para o meu relatório ou não? Então, dependendo das lentes através das quais eu enxergo o mundo, ou dos conceitos com os quais eu opero neste mundo, eu vou enxergar ou não maior ou menor incidência de legalidade, enfim, num determinado ponto. Tá? E, por exemplo, como é que nós constituímos uma competência? Como é que as escolas de contas, por exemplo, as escolas de governo de modo geral, podem operar? Particularmente penso que existe, para fins de inspiração aqui, instituído pela IN, Instituição Normativa da SGP, NAP, a IN número 11 de 2024, isso também é tratado no livro. Essa IN introduz o que eles chamam no governo federal de competências transversais, né? Ou seja, aquelas competências que são necessárias de todo servidor público do Poder Executivo Federal. Obviamente, é uma IN, não alcança outros poderes, né? Além das competências transversais, existem as de liderança, mas esta, que eu vou me referir agora, é uma competência transversal. Significa dizer, é uma competência que todo servidor público tem que ter. E a competência tem a seguinte denominação: ética e integridade pública. Essa é uma competência. E qual é a descrição sumária dessa competência? Vejam, é a capacidade de agir de forma refletida e consciente. Vejam, a competência ética e integridade pública tem como descrição desenvolver no sujeito, para que ele possa, obviamente, mobilizar essa competência, de quê? De agir de forma refletida e consciente. A competência é ética e integridade pública. Vejam, agir de forma refletida e consciente nas relações profissionais e interpessoais. Então, nós temos duas esferas aqui, né? As profissionais, onde eu estou me relacionando com o meu colega profissionalmente, lá na auditoria, com o ente auditado, com o jurisdicionado, e nas relações interpessoais, ou seja, na relação que se dá entre pessoas, que também alcança a pessoa. Por exemplo, a dimensão da humanidade, a dimensão da educação, a dimensão da sensibilidade com o outro, ainda que esse outro seja um representante jurisdicionado. Então, existe uma dimensão profissional e uma sobreposição de uma dimensão, digamos assim, pessoal, interpessoal, né? Então, vejam, de novo, né, resgatando aqui, a capacidade de agir de forma refletida, ou seja, examinada, que o sujeito parou e investigou a si próprio. E consciente, trouxe à tona, né, a imagem da árvore que é trabalhada no livro, explora muito isso, né, traz à tona, tira do solo pelas raízes, né, os nutrientes e leva isso para os galhos, via tronco para os galhos da árvore. Né? Então, essa consciência é importante, está contida nessa competência, né? E considerando, evidentemente, princípios e valores que priorizem o interesse público. Essa é a descrição da competência, que eu acho muito aderente a esses conceitos que nós viemos trabalhando até agora, que nós viemos comentando, né? Sobretudo essa questão da reflexividade, da consciência, de incidir sobre valores, de considerar a dimensão pessoal e profissional, de considerar o interesse público como finalístico e não o meu interesse pessoal. Quando nós falamos, por exemplo, do fenômeno, né, do apagão das canetas, não, eu não vou fazer isso, apesar de poder fazer e de haver interessados consistentes com o interesse público, não vou fazer porque eu poderei vir a ter que responder por isso. Então eu não vou fazer. Vejam, do ponto de vista ético, segundo essa competência, isso é absolutamente contrastante. Mas então ser servidor público é assumir algum risco? Sim, exatamente isso. Mas eu não quero assumir riscos.
então não pode ser servidor público. Né? Enfim, eu acho que essas são construções que a gente precisa ressignificar na cabeça dos nossos colegas, né, Bibiana, em termos de ações de educação. O que significa ser servidor público na contemporaneidade? Será que é um estrito seguidor de lei em seu sentido literal? Estou usando um exemplo esdrúxulo aqui, né? Claro, é só para usar um extremo. Ou ele é alguém que pensa, que reflete e justifica por que agiu de determinada forma? É alguém que opera no espaço da vinculação do ato, ou é alguém que explora o território da discricionariedade de forma mais autônoma, de modo a justificar por que agiu de determinada forma? Essas são perguntas que o sujeito precisa fazer a si próprio. O que significa ser servidor público? Será que é um carimbador, um leitor de lei e copiador de lei? Coisa que qualquer inteligência artificial, repito, se não agora, daqui a bem pouco tempo vai fazer? Ou é alguém que pensa, que tem consciência, que reflete, que examina, que justifica por que agiu, neste caso, desta forma? E, evidentemente, nós estamos falando de alguma coisa sempre dentro do território da legalidade, né? Sempre bom lembrar que agir no espaço da discricionariedade não é a mesma coisa que agir no espaço da arbitrariedade. A discricionariedade está contido no amplo território da legalidade em sentido mais pleno, né? Eu acho que passa muito por isso, Bibiana, de como é que nós capacitamos pessoas para agir de forma mais crítica, mais reflexiva, mais... como é que nós capacitamos as nossas comissões, nossos colegiados de ética, para não serem instâncias estritamente sancionadoras e punitivas, coisa que é padrão na nossa administração pública, e serem instâncias educadoras, sensibilizadoras, mobilizadoras, ativadoras do pensamento crítico. Por isso que eu costumo dizer que ética é um tema antes de gestão de pessoas, porque isso é obviamente, né, quando nós estamos falando de educação, de escolas de contas, é um tema transversal das escolas de contas, né? Enfim, não sei se respondi, mas penso que é por aí. Legal. Nossa, Sandro, está sendo uma satisfação essa conversa e realmente um episódio é pouco para a gente conversar sobre tanta coisa interessante. Então eu gostaria de fazer uma última pergunta, que você falasse um pouquinho do seu livro, que discute 7 imagens e metáforas para elaborar o conceito de fazer filosófico. Eu gostaria que você apresentasse e explicasse aquela que mais dialoga com o universo do controle externo e também falasse um pouquinho especificamente da metáfora do espelho, como ela poderia inspirar lideranças públicas. Essa é uma boa e talvez a mais difícil das questões, porque de fato todas as 7 imagens foram, e tem até uma 8ª que eu estou elaborando agora para eventualmente uma 2ª edição, todas elas dialogam muito, né, com o nosso trabalho. Por quê? Porque foram escritas a partir também e sobretudo da nossa realidade, né, do controle externo. Mas se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria talvez a do muro, né? Eu tinha pensado noutra, mas eu vou explorar essa do muro aqui. Por quê? Porque ela tem muito a ver para além do controle externo, para além do serviço público, para a nossa vida em sociedade na contemporaneidade, né? Então, a imagem do muro, que permite constituir uma metáfora sobre essas estruturas que nós acabamos construindo na nossa vida, no nosso pensamento, que são muito danosas. Por quê? Porque a ideia de muro, ela explora muito, ela acaba vertendo... Vejam, essa metáfora do muro é uma metáfora diferente das outras, isso é importante destacar, porque é uma crítica sobre a ideia de muro, né? Então, advoga-se aqui que não devam existir muros, né? O muro, na verdade, é um obstáculo ao fazer filosófico. O muro é um obstáculo à mais plena e ampla
autonomia de atuação do auditor de controle externo, por exemplo, do servidor público de modo geral, do cidadão em sociedade. Né? Por quê? Porque um muro ele sugere a eventual existência de um pensamento dicotômico. Ou eu estou de um lado do muro, ou eu estou de um outro lado do muro. Isso já é um problema. Né? Isso já é incompatível com o senso de um ser que pensa, de um ser que reflete. Então, a ideia de muro é incompatível com essa ideia de inteligência, né? Dessa capacidade crítico-reflexiva. Mas por que ela é? Né? Porque um muro, a ideia de muro alimenta o senso de isolacionismo. Eu estou do meu lado do muro e não me interessa o que acontece do outro. É um muro, eu sequer enxergo, muito menos passo para lá. Né? Isso valoriza uma ideia de dogmatismo, inclusive. Né? Isso, de uma certa forma, remete a um certo obscurantismo, né? Uma ideia de negação do diálogo. Eu estou do meu lado, tu estás do teu lado do muro. Mas o que isso afeta, por exemplo, o trabalho do controle externo? Porque, por exemplo, nós podemos imaginar naquela ideia anterior do controle externo como eu estou no meu espaço de alguém que exerce o controle. Tu estás do teu lado do muro no espaço de alguém que gerencia. Faz o que tu tem que fazer e eu vou eventualmente depois verificar se isso está ou não de acordo. Nós não vamos conversar. Estamos em mundos diferentes. Estamos em lados diferentes do muro. Ora, essa ideia é uma ideia absolutamente anacrônica, se nós formos pensar o papel do controle externo no mundo contemporâneo. Tá? Então, essa incapacidade de reconhecer o outro lado, né, digamos assim, deste mundo que é um único mundo, né? Nós temos um grande território, que é o território da administração pública, inserta em uma determinada sociedade, onde eu estabeleço um muro e fico de um lado, e ali me protejo. Né? Em algum momento lá do exame dessa metáfora, se fala inclusive em algumas variantes dessa ideia de muro, que é a produção de cercamentos. Né? Isso é uma outra atividade, é uma outra característica interessante que não raras vezes somos tentados a fazer. Eu sou o órgão de controle. Eu estou aqui na minha posição. Eu vou estabelecer aqui um certo cercamento que preserve a minha condição, que me dê segurança e do outro lado da muralha, do outro lado de fora do castelo, né, as coisas podem acontecer como quiserem. Eu daqui tenho a minha posição. Né? Então, essa nossa aparente busca por uma segurança, por uma preservação, né? Esse lugar reservado, ele contrasta muito com o que nós esperamos de tribunais de contas, de organizações públicas de modo geral, evidentemente. Isso vale para o Ministério da Educação, isso vale para a universidade, vale para as escolas. Hoje nós não podemos mais pensar uma escola que não se relacione com o bairro em que ela está inserida. Nós não podemos mais pensar numa universidade que não se relacione com o mundo em que ela está operando. Né? Não, sempre se fala de derrubadas de muros, né? Enfim. Então, os muros eles têm essa dificuldade. Né? Então, eles afetam a questão da empatia. Né? Quando eu estabeleço um muro e fico enraizado no meu lado do muro, eu comprometo a necessária relação de empatia com o outro, independentemente do outro pensar diferente. Vejam que a boa administração pública não é aquela que se caracteriza pelo afastamento do pensamento divergente. Às vezes nós pensamos isso. Ora, eu vou procurar pessoas que pensam como eu. A minha assessoria vai ser pessoas que pensam como eu. Não, a boa administração pública não afasta o pensamento divergente. Ela assume o desafio de integrar esse pensamento divergente à sua prática. Porque o pensamento divergente é um tal que move o nosso intelecto. É ele que nos faz pensar de forma diferente, portanto, construir respostas, entenda-se, conceitos diferentes, através dos quais eu enxergue o mundo de forma um pouco mais próxima da realidade.
Muros afetam isso. Muros impedem esta conversação, esta relação de troca, né? Eles impedem os contrastes. Eles impedem, por conseguinte, que nós venhamos a desenvolver o nosso intelecto, nós sejamos provocados a desenvolver o nosso intelecto de forma mais intensa, né? Então, isso é algo que me parece bastante importante se a gente for buscar, entre essas 7, aquela que mais se aproxima, né, do campo do controle externo. Nesse momento aqui, eu diria essa, né? Porque todas elas, de fato, têm a ver com a atitude do agente público, né? Seja do administrador, seja do auditor, seja, né, enfim, de quem toma a decisão, do assessor, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E a imagem do espelho, né, como comentaste muito bem, é uma imagem que eu também acho bastante interessante. E ela serve para nos lembrar, né, que a exemplo do fenômeno físico, né, do espelho, da ótica, né, que o espelho nos permite nos enxergar. Mas não raras vezes, mesmo diante de um espelho, nós não enxergamos quem nós somos de fato. Nós enxergamos o que nós queremos ver. Esse é um outro fenômeno bem interessante, que aí nos remete, por exemplo, para a imagem da árvore. Mas ficamos no espelho aqui. Como é que essa imagem do espelho pode nos ajudar a nos inspirarmos como lideranças, né, públicas? Primeiro, eu acho que o líder é um educador. Eu procuro sempre desenvolver essa imagem, né, essa ideia do líder como um educador. Sendo o líder um educador, uma das coisas que ele precisa fazer, a exemplo do que um professor faz, é menos dizer coisas e mais convidar o outro, membro da sua equipe, a refletir sobre o que ele pensa e como ele pensa, por que ele pensa tal como pensa. Sendo um líder educador, é papel dele fazer isso. É papel dele oferecer espelhos, né? Diferente dos descobridores do século XVI, né? É importante que hoje nós venhamos a entregar espelhos, né, para que as pessoas reflitam, né, e não vejam como doentes, né, se vejam como pessoas que possam refletir, enfim. Então eu acho que essa ideia do educador como alguém que estimula a reflexividade, que estimula a pessoa a colocar em questão o próprio pensamento, né? A liderança que tem um projeto, constrói coletivamente esse projeto, e quando ele percebe que alguém levanta algum obstáculo àquele projeto, ele aproveita esse espaço e contribui, ajuda, estimula para que essa pessoa e a equipe como um todo reflitam sobre por que pensam como pensam e por que constroem aquela representação do projeto, né? Enfim, de forma muito sintética, eu acho que ser líder, o espelho, ele remete muito para essa ideia de reflexividade, e a liderança como alguém que tenha como, nós podemos resgatar aqui, não é, aquela competência ética, né? Capacidade de agir de forma refletida, né? Se agir de forma refletida é o que se espera de todo servidor, a liderança compete estimular esta reflexão, né? Aqui o espelho dá ensejo, na nossa imagem aqui, na nossa metáfora, né? Então, enfim, eu acho que isso é um ponto importante. Por exemplo, se nós pegamos assim, é muito comum a gente dizer, por exemplo, né, o que eu estou tentando dizer com essa ideia de reflexão, né? Alguém pode dizer assim, delegar é importante, né? Isso a gente sabe, todo líder sabe que delegar é importante. Veja. Agora, para delegar, vamos mergulhando aqui, né, em profundidade. Delegar é importante, mas para delegar, não há dúvida de que é necessário para isso que eu confie na pessoa. Então, delegar pressupõe algum nível de confiança. Esse nível de confiança vai depender de uma série de, digamos assim, de enraizamentos, de
de valores que sustentam o meu conceito de confiança, para que eu me permita delegar. Mas agora, o que significa refletir? Refletir significa olhar para mim mesmo, investigar quais são os enraizamentos do meu conceito de confiança, do entendimento que eu tenho sobre o conceito de confiança. Alguém poderia dizer assim, se nós fizéssemos um exercício, para confiar em alguém, eu preciso que esse alguém tenha competência, capacidade técnica. Este é um pressuposto, é um enraizamento do meu conceito de confiança, condição para delegar. Ok. Alguém pode dizer, eu fazendo o meu exame aqui, o meu escrutínio de pensamento, silencioso. Tá? Bom, para eu confiar em alguém, eu preciso que esse alguém tenha experiência. Bom, este é um pressuposto também razoável. Então, ele também é um pressuposto válido, que a pessoa, para quem eu vá delegar, para que eu confie nela, eu preciso que ela tenha alguma experiência. Mas lá pelas tantas, eu posso, no meu escrutínio silencioso, corajoso, honesto, eu posso pensar assim, para que eu confie numa pessoa, a fim de poder delegar a ela uma determinada atribuição, eu também gostaria e espero que essa pessoa pense como eu, e que faça as coisas tal como eu faria. Opa! Esse pressuposto, ele pode existir, ele pode estar lá, oculto, lá nos limites do enraizamento da árvore. E nem sempre vem à tona, ele não está aparente, senão oculto. Alguém vai dizer assim, não, mas nunca ninguém ia reconhecer isso. Claro que não, é por isso que reflexão significa um exame silencioso, honesto, corajoso, que o sujeito tem que fazer sobre ele. Vamos agora fazer um pensamento assim. Quem de nós não se sente minimamente que seja inclinado a buscar pessoas com as quais nós temos afinidade? Que nós acreditamos que venham a fazer coisas tal como nós faríamos. E a grande pergunta que se faz é a seguinte: esse pressuposto de enraizamento do meu conceito de confiança é válido? Será que ele se sustenta? Vejam, se ele não se sustenta, eu tenho que afastá-lo racionalmente. Aí ele veio à tona, então racionalmente eu o afasto. Em sendo assim, esse não é, tende a deixar de ser um critério, tende a deixar de ser. Tá? Então isso é o exame de reflexividade. É um exame em que eu faço vir à tona os pressupostos fundantes dos conceitos com os quais eu opero, para tomar determinadas decisões e determinadas ações. Se eu não faço esse escrutínio, se eu não faço esse esforço de reflexividade, se eu não uso esse espelho e busco enxergar, de novo, corajosa e honestamente, enxergar aquilo para além do que o espelho me entrega, como eu não conheço nenhum outro instrumento além do espelho, mas vamos imaginar que houvesse um espelho que me investigasse em profundidade, essa seria a melhor imagem, não é? Eu diria que, ao fazer isso, eu estou crescendo como pessoa, estou me transformando. Penso, então, que essa seria uma forma de pensar a imagem do espelho como alguma coisa que contribua para a reflexividade da liderança, e alguma coisa que ele deveria estimular na sua equipe. Perfeito, Sandro. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui do nosso episódio. E antes de fazer o encerramento, queria saber se a Roberta tem alguma palavra final aí para a nossa audiência. Eu só queria agradecer a oportunidade de participar desse podcast nessa manhã. Para mim, assim, foi extremamente edificante. Tá? Eu agradeço em nome da Comissão de Ética aqui do Tribunal de Contas, Sandro, porque você compartilhou uma perspectiva tão viva de filosofia, de ética, como uma prática, não como apenas uma norma que me orienta, mas como uma prática que realmente é factível. Eu posso aplicar, eu posso viver, eu posso inspirar outras pessoas nesse caminho. E assim, suas palavras, elas fortalecem, creio que os outros aqui também podem concordar com isso, elas fortalecem o nosso propósito
quanto a essa atividade orientativa, pedagógica do tribunal, não só na parte da ética, como em outras situações também. Perfeito, perfeito. Quero destacar aqui o livro Imagens do Fazer Filosófico, Metáforas para o Estudo de Filosofia e Ética Aplicada na Administração Pública, está disponível para download de forma gratuita no site da editora da Universidade de Caxias do Sul, e você encontra o link na descrição deste episódio. Muito obrigado ao Sandro, à Roberta, à Bibiana, ao Patrick e a cada um de vocês que nos acompanham, e convido para continuar nos acompanhando do PodContas, as nossas redes sociais, e até o próximo episódio. Obrigado.